mundo gosta de fingir que é justo, mas funciona por regras que quase ninguém admite em voz alta. Desde cedo nos ensinam que ser bom basta, que intenção vale tanto quanto o resultado e que respeito vem do afeto. Mas, com o tempo, a realidade cobra seu preço. Você percebe que quem avança nem sempre é o mais ético, que quem manda nem sempre é o mais competente e que quem sobrevive entende algo que a maioria prefere ignorar. O jogo nunca foi limpo, ele apenas finge ser. Maquiavel não inventou essa lógica, ele apenas teve a coragem de descrevê-la sem anestesia. Enquanto muitos filósofos falavam sobre o mundo ideal, ele olhou para o mundo real, observou o comportamento humano e tirou conclusões desconfortáveis. Por isso foi odiado, mal interpretado e rotulado como imoral. Mas a verdade é que suas ideias continuam vivas porque funcionam. Elas explicam o que acontece quando ninguém está olhando. Ao longo da vida, todos nós aprendemos algumas dessas lições do jeito mais duro possível, sendo ignorados mesmo estando certos, perdendo espaço para quem parecia mais forte, sendo explorados por confiar demais. Cada uma dessas experiências deixa uma cicatriz silenciosa. E se você presta atenção, percebe que elas seguem padrões. Padrões que Maquiavel já havia identificado séculos atrás. Essas lições não são bonitas nem confortáveis. Elas não servem para discursos motivacionais nem para frases de efeito. Servem para quem quer entender como o poder realmente circula entre as pessoas. Não para dominar o mundo, mas para não ser dominado por ele. Porque no jogo social, quem não entende as regras acaba jogando para os outros vencerem. O que você vai ouvir aqui não é um convite à crueldade gratuita, nem à manipulação vazia. É um convite à lucidez, a parar de agir no automático, a entender por que algumas pessoas são respeitadas sem pedir, enquanto outras precisam se explicar o tempo todo, a enxergar o que está por trás das aparências, das relações e das hierarquias invisíveis. Essas são 7 lições brutais que não aprendi nos livros, mas na prática, observando erros, quedas e repetições. Lições que doem porque funcionam, que incomodam porque fazem sentido, e que, depois de entendidas, mudam a forma como você se posiciona no mundo. Se você está disposto a encarar verdades que poucos têm coragem de admitir, então agora faz sentido continuar. Porque, a partir daqui, não é mais sobre moralidade ideal. É sobre sobrevivência consciente no tabuleiro da vida. As pessoas gostam de acreditar que vivem em um mundo guiado pela verdade, mas a realidade é bem menos nobre. Ninguém reage ao que é, reage ao que parece ser. A mente humana é preguiçosa e prefere atalhos, símbolos e impressões rápidas. Por isso, quem entende a lógica da percepção joga em vantagem mesmo sem ser superior. No tabuleiro da vida, aparência não é detalhe, é regra do jogo. Quem parece forte é tratado como forte, mesmo quando por dentro está inseguro ou despreparado. Já quem é forte, mas não comunica isso, é ignorado, atropelado e subestimado. O mundo não premia mérito silencioso, premia sinais visíveis de poder. Postura, silêncio, confiança e timing falam mais alto que argumentos corretos. A percepção cria realidade social antes da verdade ter chance de se explicar. É por isso que a bondade sem estratégia quase sempre vira fraqueza previsível. Pessoas boas demais, abertas demais e transparentes demais ensinam ao mundo como explorá-las. Não porque os outros são maus o tempo todo, mas porque sistemas de poder recompensam quem impõe limites. Quando você nunca protege sua imagem, você convida o outro a testá-la. E quem é testado constantemente perde autoridade sem perceber. Existe uma diferença brutal entre ser poderoso e parecer inevitável. O poder real pode ser questionado, mas a inevitabilidade paralisa. Quando os outros sentem que você sempre cai de pé,
eles param de tentar derrubá-lo. Não é sobre força física, dinheiro ou status imediato, é sobre a sensação de que confrontar você dá mais prejuízo do que vantagem. Essa sensação nasce da imagem que você constrói com consistência. Quantas vezes você já esteve certo, tinha razão, tinha argumentos sólidos e mesmo assim foi ignorado? Quantas vezes alguém menos preparado ocupou o espaço que deveria ser seu apenas porque parecia mais confiante? Essas situações não são azar, são falhas de percepção. O mundo não te deve reconhecimento por estar certo. Ele só responde ao que consegue enxergar rapidamente. Repare também em quem fala menos, mas decide mais. Essas pessoas raramente se explicam demais, não se justificam o tempo todo e não imploram compreensão. Elas entendem que excesso de palavras enfraquece a imagem. Silêncio bem colocado cria respeito, curiosidade e até receio. Quem fala pouco parece sempre saber algo que os outros ainda não sabem. Controlar a percepção não é mentir. É escolher o que mostrar e o que esconder. É entender que exposição total é vulnerabilidade disfarçada de sinceridade. Você não precisa revelar suas dúvidas, seus medos ou seus planos para ser autêntico. A autenticidade que gera poder é seletiva, não impulsiva. Quem mostra tudo entrega tudo, inclusive seus pontos fracos. No fundo, a lei da percepção ensina uma coisa simples e cruel. Você não precisa ser poderoso, precisa parecer inevitável. Quando os outros passam a te tratar como alguém que não vale a pena confrontar, o jogo muda. E é justamente aí que surge a próxima pergunta incômoda. Se imagem define poder, então o que realmente mantém alguém relevante no jogo não são intenções, mas resultados. E é isso que nos leva diretamente à lei da utilidade. Por que resultados valem mais que boas intenções? O mundo não se move por intenções, ele se move por resultados concretos. Ninguém é promovido, respeitado ou seguido porque quis fazer o certo, mas porque entregou algo que funcionou. A realidade é fria nesse ponto, mas extremamente clara. Boas intenções confortam a consciência, resultados moldam hierarquias. Quem não aceita isso acaba sempre trabalhando mais e mandando menos. A moral ingênua paralisa, porque ela exige aprovação antes da ação. Pessoas presas a parecer corretas demais hesitam, pedem permissão e esperam o momento perfeito. Enquanto isso, alguém menos talentoso, mas mais pragmático, ocupa o espaço vazio. O poder não espera alinhamento moral, ele responde à eficácia. Quem resolve problemas se torna necessário e quem é necessário passa a mandar. Virtude, nesse jogo não é ser bom, é ser eficaz. Maquiavel entendia que a utilidade precede a admiração. Um governante admirável, mas inútil, cai rápido. Um estrategista útil, mesmo sem carisma, se mantém. O mundo tolera falhas morais quando há entrega constante de valor. Mas nunca perdoa quem atrapalha ou não produz resultado algum. Quantas vezes você já perdeu espaço por hesitar demais, analisando o que seria mais justo ou correto? Quantas vezes viu alguém menos competente assumir a liderança simplesmente porque decidiu agir primeiro? Isso não acontece por acaso. A utilidade cria autoridade automática. Quem entrega passa a ditar regras, prazos e limites, enquanto os outros apenas se adaptam. Existe uma hierarquia invisível em qualquer ambiente humano e ela é baseada em quem resolve o quê. Quem apaga incêndios vira referência. Quem só aponta problemas vira ruído. Aos poucos, as pessoas começam a proteger quem é útil e a ignorar quem só opina. Essa seleção é silenciosa, mas implacável, e acontece todos os dias, sem anúncio algum. Ser útil também significa entender o que realmente importa para quem detém poder. Não adianta entregar esforço onde não há valor percebido. A utilidade é contextual e estratégica.
Quem aprende a alinhar suas ações com necessidades reais se torna indispensável. E quando alguém se torna indispensável, suas falhas passam a ser toleradas e sua voz ganha peso. A lei da utilidade ensina algo desconfortável, mas libertador. O mundo não te deve reconhecimento pelo que você tentou. Ele responde apenas ao que você fez funcionar. Quanto antes você aceita isso, mais rápido para de desperdiçar energia tentando ser validado. A utilidade é uma linguagem universal que dispensa explicações e justificativas, mas existe um ponto ainda mais profundo e delicado nessa lógica. Mesmo alguém extremamente útil pode perder tudo se não souber impor limites. Porque quando não há consequência, a utilidade vira exploração. E é exatamente por isso que a próxima lição é tão brutal quanto necessária. A lei do medo silencioso, onde o respeito nasce do limite e não da boa vontade. Existe uma ilusão confortável de que o amor sustenta relações duradouras. Mas na prática, ele é instável e condicionado. O respeito verdadeiro não nasce do afeto, nasce da clareza de limites. Quando não existe consequência, surge o teste. E quando o teste não encontra resistência, ele se repete até virar abuso. O medo silencioso não é ódio, é contenção. Não se trata de ser temido o tempo todo, mas de não ser constantemente desafiado. Pessoas que nunca punem, ensinam, sem perceber, que podem ser desrespeitadas. Cada limite não imposto vira um convite para o próximo avanço. A ausência de reação comunica fraqueza mais rápido do que qualquer discurso. E o mundo aprende rápido quem pode ser ultrapassado sem custo. Amor exige esforço contínuo, explicações e concessões constantes. Já o respeito nasce da previsibilidade da consequência. Quando alguém sabe exatamente até onde pode ir, ele se controla sozinho. O medo saudável não paralisa, ele organiza. Ele estabelece fronteiras invisíveis que mantêm a ordem sem necessidade de conflito constante. Observe quantas pessoas só demonstram consideração quando precisam de algo. Elas se aproximam, elogiam e respeitam enquanto há benefício. Quando esse benefício some, o comportamento muda. Isso não é coincidência, é diagnóstico. Onde não há consequência, o respeito nunca foi real, apenas estratégico. Relações onde você cede sempre para manter a paz não são pacíficas, são desequilibradas. Cada concessão sem reciprocidade acumula tensão silenciosa. Aos poucos, você se torna previsível, e previsibilidade nesse contexto é vulnerabilidade. Quem nunca diz não ensina ao outro que sempre pode ouvir sim. O medo silencioso funciona justamente por não precisar ser acionado com frequência. Um único limite bem imposto, no momento certo, educa mais do que 1000 conversas. A memória da consequência é mais poderosa que a própria punição. Pessoas se comportam não pelo que aconteceu ontem, mas pelo que pode acontecer amanhã. Importante entender que medo sem justiça gera revolta, mas justiça sem consequência gera desprezo. O equilíbrio está em agir poucas vezes, mas agir de verdade. Quando o limite é cruzado, a resposta vem. Sem escândalo, sem excesso, sem explicação longa. A clareza da ação fala por si. No fim, a lei do medo silencioso revela uma verdade dura. Quem não impõe limites será inevitavelmente dominado por quem impõe. Respeito não é pedido, é estabelecido. E quando isso fica claro, você percebe que poder não é gritar mais alto, é ser levado a sério. Nada do que você ouviu aqui é confortável e nunca foi feito para ser. Essas lições não existem para tornar você mais aceito, mas mais lúcido. Maquiavel não escreveu para agradar consciências, escreveu para revelar padrões. E padrões, quando ignorados, se repetem contra nós. Quando compreendidos, passam a trabalhar a nosso favor. O desconforto que essas ideias causam é o preço da clareza.
A lei da percepção mostra que o mundo reage à imagem antes de reagir à verdade. A lei da utilidade deixa claro que intenções não sustentam poder, resultados sustentam. E a lei do medo silencioso revela que respeito sem limite é ilusão temporária. Juntas, essas lições formam um mapa duro, porém honesto, de como as relações humanas realmente funcionam. Ignorá-las não torna ninguém mais virtuoso, apenas mais vulnerável. Não se trata de se tornar frio, cruel ou manipulador por prazer. Trata-se de parar de ser ingênuo em um jogo que não perdoa a ingenuidade. Quem entende essas regras não precisa abusar do poder, porque não vive sendo testado o tempo todo. Quem não entende, passa a vida tentando se justificar, se explicar e se defender. No fundo, o conhecimento aqui não corrompe, ele protege. A maioria das pessoas vai ouvir tudo isso e seguir vivendo do mesmo jeito. Não porque discordam, mas porque mudar exige assumir responsabilidade. É mais fácil acreditar que o mundo é injusto do que admitir que ele é previsível. Mais confortável culpar o sistema do que aprender suas engrenagens. Por isso poucos aplicam essas lições, mesmo depois de entendê-las. A verdadeira pergunta que fica não é se você concorda com Maquiavel. É se você prefere viver como peça ou aprender a se posicionar como jogador. Porque o jogo continua independentemente da sua escolha. Ele acontece nas relações, no trabalho, nas decisões pequenas e nos silêncios ignorados. A diferença é que alguns sabem o que está acontecendo, outros apenas reagem. Se esse conteúdo fez sentido para você, talvez seja porque, em algum nível, você já viveu essas situações. Se quiser continuar explorando esse tipo de reflexão, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Deixe seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas e compartilhe com quem precisa ouvir isso, mesmo que ainda não saiba. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.